Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho aí para o Dr. Ercio entrar. Boa noite para todos. Mais uma live da Vita Live, da Clínica Vitale. Mais um dia para a gente encontrar e falar um pouquinho sobre os assuntos relacionados ao tratamento da obesidade e a cirurgia bariátrica, que é o enfoque principal da nossa equipe. Boa noite, Dr. Ercio. Salve, doutor Michel. Mais uma vez juntos aí, hein? A turma tá Graças a fazendo a Deus, gente tudo em paz? tudo em Oi? ordem. A turma tá fazendo a gente trabalhar demais. Faz parte, faz parte. Horário bom para trabalhar. Mas vamos lá. Vamos Não, começar. Tem bastante gente já entrando aí. hoje, ó, boa noite, turma. Hoje o tema é muito bom, cara. Hoje é interessante o negócio. E é um tema assim que me chama muita atenção também, porque até para nós é difícil às vezes, né? Então, tem muito para falar. Pois é. E é um tema que a gente vai em congresso, a gente discute todo dia no consultório, discute todas as segundas-feiras nossa cirurgia. Sempre a gente está trocando ideia e toda vez vem uma curiosidade, uma pergunta nova de pacientes para a gente sobre as duas técnicas, né? Que são as técnicas hoje que dominam aí a cirurgia bariátrica, né? Ah, com certeza. E é engraçado assim, né? Que a gente já está. Eu estou mais um pouquinho com você, um tempo na estrada, então é engraçado que eu vi nascer a técnica do sleeve, né? Então a gente vem acompanhando desde do nascimento dela. E é muito interessante como as coisas. O mundo é ágil, vai mudando e as coisas vão mudando. É muito delicada a coisa. Então é interessante falar, né? Como a história do anel, né? Coloca ou não coloca anel, que também é uma outra que todo mundo fala. Eu acho que o- qual cirurgião a gente é uma importante, porque antigamente o médico falava, o paciente abaixava a cabeça e ninguém falava nada. Eu acho que hoje a gente tem que discutir com todo mundo aí o caminho que a gente vai fazer, vantagens, desvantagens, para a gente ver onde vai. Eu sempre comento com os pacientes durante a nossa escolha, né, que, principalmente na primeira consulta, que é uma via de mão dupla, né? A gente vai avaliar todos os aspectos técnicos, a necessidade do paciente. Se tem alguma coisa que contraindica ou que não traga uma melhoria, eu posso até trazer algum problema para o paciente na escolha da técnica. A gente vai orientar essa parte, né, é nosso papel, essa questão técnica, mas que é importante também a opinião do paciente, ele entender um pouquinho, ler um pouquinho sobre o assunto e a gente tomar uma decisão que seja de mão dupla, né? Eu acho que é uma participação importante do paciente nessa escolha e a gente está aí para não deixar ter um malefício na escolha da técnica, né? Com certeza, com certeza. É bem isso mesmo. Já vou começar perguntando para você. Hoje eu vou ser entrevistador aqui. Tá aí, vamos lá. Primeira coisa, o sleeve é mais fácil de fazer do que o bypass? É uma cirurgia mais Isso deu uma simples? cortada. Você pode repetir? Então, Vou bom, vou te repetir. responder dando Primeira curva. coisa, o fazer. Ué, você está cortando muito para mim, cara. Ah, a sua internet tá ruim aí. Eu tô escutando bem você. Vou fazer de Então, tá novo. bom. Tá escutando? Fala aí, agora pegou bem. Então tá bom. Quero saber o seguinte. Quero saber se tecnicamente, cirurgicamente falando, o sleeve é uma técnica mais fácil de fazer do que o bypass? Então, eu vou ser direto. É uma técnica mais simples. É uma técnica mais simples e aí isso já responde outra pergunta que possa vir aí, que é talvez seja uma das justificativas no mundo de ter tido uma evolução tão grande da realização do sleeve, né, ou da gastrectomia vertical, né, são sinônimos aí. Mas tecnicamente é uma cirurgia tecnicamente mais simples de ser realizada do que o bypass. Não tenha dúvida disso. Eu concordo. Isso é O uma que não técnica. Oi? significa que Oi? Pode falar, O desculpa. que não significa que é uma técnica mais segura, né? São coisas diferentes, né? É importante a gente deixar isso claro. Isso que eu ia até perguntar, mas eu gosto de falar o seguinte, que o sleeve é uma técnica mais facilmente fazer errada.
acho que é importante a gente deixar que quem não tem experiência, se habilita a fazer sleeve, muitas vezes tem problema, né? Tá. Eu acho que começamos falando das duas técnicas. Fala um pouquinho para nós da diferença anatômica do modo leigo que todo mundo entenda. Como que mexe uma técnica e outra técnica? Então? Bom, vamos lá. Até o princípio básico assim, de diferenciação, né, falando a grosso modo, é que a gastrectomia vertical a gente vai tirar 3/4 do estômago, deixar o estômago fininho. Chama sleeve, né, o apelido dela é sleeve, é um termo americano, porque a gente está se referindo à manga de camisa, né, o termo que a gente usa para manga de camisa, né, então fica parecendo uma manga de camisa, tá? Por isso o termo sleeve. O termo adequado, né, no nosso país é gastrectomia vertical, tá? Então a gente tira do estômago com a secção vertical. A técnica do bypass, né, que o nome certinho é gastroplastia com bypass gastrojejunal, é esse palavrão todo. A gente vai mexer tanto no estômago quanto fazer um desvio intestinal. Lembrando que na técnica da gastrectomia vertical a gente retira 3/4 do estômago, não fica lá. No bypass a gente não retira nada, a gente faz um desvio do estômago, faz uma septação do estômago em duas câmaras e um desvio intestinal, né? Basicamente essas são as diferenças técnicas das duas cirurgias, né? Eu acho legal a gente falar também que a técnica do bypass quando a gente fala de mecanismos de funcionamento do emagrecimento, ela é um pouquinho mais completa, né, Michel? Porque é uma técnica com certeza, absortiva e metabólica. Mas depois nós vamos entrar nesses casos. E a cirurgia do sleeve é uma técnica que é restritiva e metabólica. Então, é importante, né? Então, vamos lá. Você já falou. Nós falamos que é uma cirurgia mais fácil. Risco. Você acha que o risco das duas é igual? No papel é. No papel é. Falei que eu ia te apertar. No papel é. Só que eu vou retomar uma coisa que você acabou de falar agora, né? Ela é uma técnica que é mais fácil de se cometer erros, né? Porque ela tem peculiaridades técnicas que, se você não tem uma curva de aprendizado, é mais fácil você errar na técnica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala que ela é uma técnica mais segura, né? No papel, elas são iguais, né? Os índices de complicação, mas se a gente for levantar a questão de curva de aprendizado, tem mais chance de cometer erros técnicos na realização da gastrectomia vertical. Ela tem peculiaridades técnicas aí que a gente já bem sabe ao longo dos anos aí. É isso mesmo. O pessoal está reclamando que meu áudio está picotando, mas é que, assim, gente, esse horário de Instagram é difícil mesmo. A conexão aqui tá boa, cara, mas não tem o que fazer. Nós já fizemos de tudo que tá certo aí e o negócio continua. Então, daqui a pouquinho... O pessoal falou que não é a minha internet. Não, mas tá melhor hoje. Hoje tá melhor, né? Outra pergunta, Michel. Qual técnica que pode ser revertida e qual não pode? Muito bem. Bom, a gente vou ser direto na resposta, mas vou dar um rodeiozinho de leve, para não perder o costume. A gente não gosta muito de falar em reversão, né? Quando o paciente vem procurar uma técnica, a gente não vai pensar na técnica pensando na possibilidade de reversão, né? A gente não pode escolher uma técnica pensando na falha dela, né? No que ela não vai ter resultado, que a gente tem uma segunda técnica. A gente tem que tentar ser assertivo e acreditar que aquela técnica vai ser ideal e que vai ser a única técnica realizada. Mas o bypass ele pode ser revertido, né? A gastrectomia vertical, que a gente retira do organismo do paciente 3/4 do estômago, ela é uma técnica irreversível, né? Bypass, apesar da gente não gostar de falar em reversão, ele é factível de fazer reversão do desvio intestinal e da septação gástrica, né? A gente pode reemendar. Olha o Diogão. Emagrecimento, igual nas duas técnicas? Não, um pouquinho diferente, né? O bypass gástrico, até por ser uma cirurgia mais completa, né? Ela envolve questão desabsortiva, restritiva e principalmente um efeito que a gente chama de metabólico, né? Ela mexe em micro-hormônios intestinais, o que hoje a gente sabe que são os maiores responsáveis aí pelo bom emagrecimento. Então ela tem um potencial de emagrecimento maior do que o sleeve. A gente vai ver diferença aí de necessidade dessa diferença, né, na indicação em índices de massa corpórea mais elevados, né? Nos pacientes de obesidade grau 2, grau 3 inicial,
essa diferença não é importante para a gente na prática, né? Mas você concorda com isso? Assim, na verdade, a próxima pergunta seria reganho de peso, que eu ia te perturbar aí. Eu acho que nos primeiros anos, até são bem parecidos, nos primeiros 2 anos, né? Até por isso que aquela euforia dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos virou a ascensão do PIB nos Estados Unidos foi absurda, né? Nossa, de repente só começou a sleeve, e até passou o bypass rapidamente. Então, por quê? Porque no início, eu acho que a técnica são muito parecidas. Mas mesmo assim, principalmente nos pacientes com menor IMC, que nem você falou, nos pacientes já com obesidade mórbida, que é o IMC mais 40, eu acho que tem um pouco de diferença aí, de não chegar aí num nível que os pacientes gostariam. Eu acho que tem uma melhora clínica importante, uma melhora metabólica, mas a gente esperar, gosta de ter resultado, né? Fica querendo o ótimo sempre, né? Acho que aí tem um pouquinho de diferença. Eu acho que se pegar numa média geral aí, a gente busca uma perda de peso, do peso inicial. Eu gosto de fazer peso inicial, porque as coisas todas lá é muito complicado. O bypass perde 35% a 40% do peso inicial, o sleeve de 30% a 35%. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se você concorda com isso. Sim, é nesse caminho. E aí eu vou te apertar mesmo. Vamos lá. Então, a questão do reganho de peso. É engraçado que, eventualmente, eu recebo algumas avaliações de endocrinologistas e de nutricionistas de fora da clínica, e, assim, de forma até bem elegante, o pessoal fazendo uma recomendação em alguns pacientes para a gente ir para o bypass, né, ou evitar o sleeve, por conta da questão do reganho de peso, né? Então, a gente tem uma questão do reganho de peso aí que outra coisa importante, já talvez você ia fazer essa pergunta, eu vou adiantar um pouquinho, a questão da possibilidade de conversão numa cirurgia na outra, né? Isso daí é uma coisa que me intriga muito, é legal de falar, né? Eu já fui em aulas, assim, eu tive a oportunidade já de almoçar com o cara que mais fez sleeve no mundo, isso é uma verdade muito grande. Aí ele falou que eu ia ter que fazer sleeve de qualquer jeito, né? Impressionante, tal. Depois até vou comentar essa história. Mas já escutei até colegas nossos falando que assim, não, a gente faz o sleeve e se não der certo ou se ganhar peso, depois faz o bypass, transforma em bypass. Nossa, é uma coisa que me incomoda muito isso daí, Michel. Porque assim, eu acho que já é um risco importante aí, uma cirurgia bariátrica, uma decisão importante na vida, acho que muda a vida inteira da pessoa, acho que tem uma questão de trabalho, família, mudança de hábito de vida, um monte de coisa que eu acho super complicado. Quando você pensa em fazer você pode fazer a segunda cirurgia, que você tem que se tratar de trabalho, hernia, então, a segunda cirurgia, você sabe que é muito mais arriscada. Fico muito incomodado com isso, né? Eu acho que bastante. Mas eu já vi em vários congressos o pessoal falar isso. Se não der certo, eu faço. Só que, quando a gente avalia os trabalhos de transformação, você sabe disso, e sleeve em bypass, impressionante que a perda de peso não é igual quando você faz o bypass de cara. O que ninguém sabe falar por que ainda, né? Metabólico, falando resultado, né? É muito estranho isso. Você acha que é tranquilo? Eu faço o bypass, depois faço o sleeve? É o que eu tava. O sleeve, né? Eu fiz o sleeve e depois fiz o bypass, né? O contrário, né? Desculpa, eu falei ao contrário. É o que eu falei no começo. Acho que é um absurdo você pensar na realização de uma técnica pensando na falha dela. Me incomoda muito isso. Você, na hora de triar o paciente, pensando. Eu falo sempre que a gente tem que ver o paciente de forma holística, de forma completa, tem que olhar todos os aspectos que envolvem a saúde dele, né? E saúde não é só orgânica, é mental e espiritual também. A gente pensar numa técnica e falar, vamos por aqui, porque se escorregar a gente vai para outra. Tem tudo que você colocou, fazer uma nova cirurgia, uma reintervenção cirúrgica é uma cirurgia de maior risco, vai ter impacto na vida, na família, no trabalho,
e ficar guardar no bolso ali um negócio para o futuro de realizar outra cirurgia não é uma coisa que me agrada, que me apetece muito, não. Eu acho que a gente tem que escolher a técnica já tentando ser assertivo e não pensando na falha dela ou em uma segunda reintervenção. Se acaso acontecer, não vamos pensar nas possibilidades de trabalhar aquele paciente de forma individual, né? Perfeito, concordo plenamente. Agora a gente está falando muito mal. Quais são as vantagens que o Sleeve tem? Bom, eu vou falar duas vantagens que eu acho que é uma coisa que no começo, né, você sabe disso, a gente sempre esteve junto aí. Eu sempre fui um adorador do sleeve, né? Eu sempre fiquei muito empolgado com o sleeve, apesar de a gente sempre modular, né? A gente trabalha muito mais com bypass, né? A gente tem o quê? Em torno de 90% de bypass, 10% de sleeve, né? Sempre foi nossa rotina, mas eu sempre gostei, tive bons olhos do sleeve, né? Sabe que eu sou um entusiasta do sleeve. E duas coisas que me chamam muito a atenção, né? Como eu não mexo, não faço desvio intestinal, a gente tem uma menor chance de algumas desvitaminoses, né? Principalmente na mulher jovem, período fértil, que tem um fluxo menstrual alto, já identificar na uma pergunta importante na pré-operatório menstrual, como é que é o ciclo menstrual desse paciente. Então, ela preserva a parte intestinal onde a gente tem maior absorção do ferro. Acho que isso é uma característica importante na hora de considerar o sleeve ou o bypass. Né? Então, mulheres jovens, idade fértil, considerar o fluxo menstrual, acho que essa é uma característica importante do sleeve, vale muito a pena considerar isso de forma positiva. E a outra coisa é que eu não manipulo a parte intestinal, né? Então, a chance de ter complicação, por exemplo, uma hernia interna, uma aderência intestinal, já cai muito por terra, porque eu não manipulei o andar inferior do abdômen. Né? Acho que são as duas características aí que enaltecem aí o sleeve. Você pensa em mais alguma aí que você valoriza bem? Eu tenho, e o Luiz agora fez uma pergunta que ia entrar na minha coisa. Se é possível transformar o bypass para sleeve. Muito interessante. Porque outra vantagem do sleeve é não ter dumping. Sim. O dumping, que é, para quem não sabe, vou falar. É que a gente gosta do dumping, né? O dumping a gente tem a mania de falar assim que não é um problema, é uma carta na manga para reequilibrar a alimentação, né? Assim, a gente gosta mesmo. Eu falo, eu adoro meus pacientes, eu fico brincando com os outros, mas assim, é uma situação que, claro, existem casos graves de dumping que a gente realmente fica muito preocupado com o paciente, né? E realmente, assim, apesar de alguns pacientes que a gente faz sleeve falar de dumping, lógica para isso daí. Isso daí é difícil. Então, assim, é possível, existe, a gente nunca fez uma transformação de bypass para. Existem pessoas que fazem, eu acho uma cirurgia muito agressiva, não concordo com isso, acho que é uma loucura, porque o dumping, existem vários tratamentos que a gente pode fazer, grande maioria, reeducação alimentar, tá? E melhora bastante. Tem até algumas medicações que a gente pode usar, nos casos mais graves, mas assim, a incidência de dumping grave, Michel, nos seus casos, para mim é muito pequena, de paciente, nossa senhora, a vida é um horror. A Paty falou um negócio, o dumping me livra de roubadas. Tem paciente que é raro ter, tem paciente que nunca teve, né? E tem paciente que se comer meio brigadeiro quase morre de dumping, né? É engraçado. Pois é. Deixa de ser uma vantagem do sleeve. Não adianta a gente falar que não, mas é uma vantagem. É uma vantagem, sim. Teve uma pessoa que perguntou aí nessa cirurgia. Uma pessoa perguntou aqui pra gente se cirurgias são seguras, né? Hoje são cirurgias dentro dos protocolos muito seguras, né? Se compara hoje uma cirurgia bariátrica ao risco de uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, que é uma cirurgia de baixíssimo índice de complicações, né? Tudo feito de boa indicação, boa triagem do paciente, tudo dentro do protocolo, com indicação formal, com os critérios adequados, né? Passando com equipe especializada no assunto, isso é fundamental. Aí você vai estar ficando livre dos maiores riscos, né? Toda cirurgia tem seu risco. A gente está operando um paciente que é um paciente, não pela cirurgia, mas pela
comorbid pela doença de base que é a obesidade, é um paciente de risco, mas se bem preparado no momento certo, uma cirurgia hoje que é muito segura. Eu vou deixar os mais controversos agora para falar. Vamos lá. Refluxo. Isso eu vou ficar... Vocês trabalham com refluxo? Dá para trabalhar 3 horas, que eu vou falar 3 horas de refluxo aqui. Eu sei que você gosta. Então, vamos lá. Tem alguns aspectos que a gente considera, eu vou falar a gente, porque a gente trabalha na mesma linha, né? Nossa equipe é muito alinhada quanto ao pensamento, então eu vou falar por nós aí, né? E o Erso complementa. A gente pensa algumas coisinhas quando a gente está triando esse paciente, né? Para qual técnica, né? Então, o índice de massa corpórea inicial na nossa avaliação, o sexo a gente faz considerações, né? Como eu falei, uma mulher com idade fértil, fluxo menstrual elevado, uma técnica, a gente brilha um pouquinho o olho para o sleeve, né? Considerando os aspectos. E uma coisa que a gente pensa também muito, e a gente avalia, é a questão do refluxo. A gente tem sinais de refluxo na triagem desse paciente. E o que são esses sinais, né? Ou o sinal endoscópico, ou a queixa do paciente de ter azia, né? A queimação, a gente chama de pirose, que é o sentir frequentemente voltar queimação nessa região do peito, tá? Então, esses pacientes a gente tria. Na verdade, a gente tem já partido por uma prática de paciente que a gente pensa em fazer sleeve, a gente está triando a questão do refluxo, então exames mais abrangentes para triar o refluxo, porque o sleeve ele tem um potencial muito grande de ser refluxogênico, de causar refluxo ou de piorar o refluxo. Num paciente que já tem doença do refluxo, já tem um refluxo diagnosticado previamente, e esse papel nosso de fazer isso no pré-operatório, e a gente confecciona um sleeve nele, a gente vai piorar a qualidade de vida dele, né? Fazendo com que ele fique dependente de medicações para o refluxo, ou até que não tenha um bom controle do refluxo no pós-operatório. Então, emagrece, melhora uma série de outras coisas, mas tem uma coisa que fica incomodando a qualidade de vida. Então, um aspecto muito importante que a gente leva em consideração. Por outro lado, o bypass é a técnica indicada para tratamento do refluxo, né? O paciente que tem refluxo é formalmente indicado a realização do bypass para resolver esse problema do refluxo, né? Que é o retorno de conteúdo do estômago para cima, né? Certo, Torres? Exatamente, né? Na verdade, o resumo é esse. A gente tem evitado fazer sleeve para qualquer paciente que tenha um moderado ou grave de refluxo, né, Michel? E o vai estar ficando os exames dele aí, de pH, aí, que ele fica judiando, entendeu? Entender a fisiologia, a fisiopatologia. Então, acho que isso ajuda bastante aí da gente ter uma decisão. Mas, assim, via regra, a princípio, quem tem com queixa, né? A gente tem aí tentado evitar ao máximo aí, apesar de alguns falarem até de tratar refluxo com sleeve aí, né? A gente não pode. A gente tem que ouvir um pouquinho. Eu acho que é importante a gente ouvir um pouquinho outras especialidades, né? A gente bate muito nessa tecla que obesidade a gente não trata sozinho, né? E acho que entra nessa jogada muito os gastroclínicos, né? E a gente já teve a oportunidade de juntos ver bons gastroclínicos no nosso país, que trabalham muito com doença do refluxo, levantando essa lebre e pedindo esse cuidado, né? Para que a gente trie melhor os pacientes para a realização de sleeve. É o que a gente tem feito na prática, né? Proteger esse paciente de uma eventual piora da qualidade de vida. Paciente bem triado, bem escolhido, né? Vai colher só os bons frutos da cirurgia. É uma pergunta técnica interessante. Existe a cirurgia de início associada à gastropia? Na verdade, existe, né? Quando a gente faz o bypass, gente, a chance de cura do refluxo é muito grande. Sim. Mais de 96%, vamos dizer. Então a gente acaba não fazendo. Sim. Tem uma tendência do pessoal que faz sleeve, não a nível. Desculpa a parte técnica, mas é que perguntaram aí. De fazer a cirurgia do refluxo, uma parte da cirurgia do refluxo junto com o sleeve. A gente não faz isso e não acredita muito, né, Michel? Nisso, né?
Não, gente, acho que uma coisa importante é o seguinte: tem muita pesquisa, tem muito papel para a gente ler hoje. A gente tem que aplicar uma medicina que é baseada em evidência, que é segura para os pacientes. Tem muita coisa que eu brinco que é brincar de Frankenstein, né? Então a gente, né, tem que segurar a mão, tem muita coisa que é especulação. Enquanto você não tiver algo sedimentado, pensar em fazer que eu falei, né? Brincar de Frankenstein, né? Ficar somando técnica para tentar que não está, como é que é o termo? Não está sedimentado, acho que não é legal, né? A gente tem outros caminhos, né? Mais seguros. E como perguntaram aqui, na verdade, o que acontece? A cirurgia do refluxo para o paciente obeso, gente, hoje está contraindicado. O obeso tem refluxo tratamento cirúrgico, é o bypass gástrico, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, esse é um problema que a gente tem no paciente obeso grau 1, né? Paciente obeso grau 1 que a gente não tem a liberação, né, a autorização para realizar um bypass, e esse paciente, o adequado é você não realizar a cirurgia do Nissen, né, a cirurgia clássica do refluxo, porque é um paciente que tem alta chance de recidiva, né? E aí é uma faixa que a gente fica até um pouquinho de mãos atadas, né, para o tratamento intervencionista, né? Muito ruim, uma faixa muito ruim. Incomoda a gente, né? Sim. Mas imagina pensar em fazer uma cirurgia clássica de refluxo no paciente obeso grau 2, né? Um paciente que chega procurando a gente por refluxo na obesidade grau 2, o que a gente vai falar assim, se você precisa de uma cirurgia bariátrica, você pode estar operando pelo refluxo, não pela obesidade, mas a indicação é o bypass, né? Ou emagrece para fazer a cirurgia do refluxo. Ou emagrece, exatamente. Gente, FOB capela, a pergunta também, Michel. FOB capela, gente, é o bypass. Tá? É que, na verdade, o capela foi quem fez a cirurgia, né? E o FOB foi que colocou o anelzinho lá, usa mais há muitos anos hoje em dia. Então, na verdade, é uma cirurgia muito parecida, muito parecida, muito parecida. Tá? Michel, eu vou deixar por último aí para a gente falar um pouquinho aí sobre que para mim a parte, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vejo que a parte mais importante da cirurgia é a questão metabólica. O que é a questão metabólica? É a questão que a cirurgia, quando a gente mexe anatomicamente, eu vou mexer com hormônios, receptores, eixo aí, hipófise, hipotálamo, etc, que a gente vai usar, que na minha opinião é a parte mais importante do mecanismo de funcionamento da cirurgia. Tanto o sleep, vou falar, quanto o bypass. Mas, Michel, eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho. Qual a diferença metabolicamente? É a mesma coisa? Tem diferença? E o que vai ajudar o paciente fora do emagrecimento? Vamos lá, não é igual de forma alguma, né? A gente tem alguns princípios que há muito tempo foi o que fez a gente estudar um pouquinho mais de endocrinologia, né? Entender que o intestino é um novo órgão endocrinológico, né? Que ele tem micro-hormônios, e esses micro-hormônios têm um papel importantíssimo na gênese da obesidade, né? Tanto no controle quanto na gênese da obesidade. O bypass é uma técnica, quando a gente faz o desvio intestinal e proporciona algumas coisas, não passar a primeira porção do intestino, chegada do alimento mais precocemente na parte distal do intestino, isso gera uma série de mudanças micro-hormonais no intestino que fazem esse efeito metabólico que o Ercio comentou. E isso a gente sabe que tem um papel importantíssimo, mais do que a restrição e a desabsorção no controle da obesidade. E é uma questão que a gente não mexe na gastrectomia vertical, que a gente mexe só no estômago. Tem um efeito metabólico pequeno, que depois o Ercio vai complementar aí da gastrectomia vertical, mas nem próximo ao bypass, e esse é um ponto fundamental também na escolha da técnica, por exemplo, quando a gente se depara com um paciente com diabetes tipo 2, né? É uma coisa que pesa muito na nossa escolha, porque o bypass ele tem um potencial fantástico na possibilidade de reversão ou de controle adequado do diabetes, muito superior à gastrectomia vertical, por conta desse efeito metabólico que o Ercio estava comentando, né? Então, inclusive, na resolução do Conselho Federal de Medicina para a cirurgia metabólica, agora que seria cirurgia de diabetes, eu acho que vou mudar esse nome, eu vou trabalhar aí, não é cirurgia metabólica, cirurgia de diabetes,
que todo mundo entende. A Sim. opção recomendada é o bypass. É o bypass. Tá? Só é indicado o sleeve, que também melhora um pouquinho, quando você tem uma complicação formal de fazer o bypass. E aí a gente pode Sim. indicar pacientes com MC acima de 30, né, Michel? Isso é importante falar da parte metabólica. Isso que é o que se chama, você coloca esse apelido, né, esse nome de cirurgia metabólica, mas é a mesma cirurgia, né, no caso falando do bypass, que é aquele intervalo entre 30 a 35, que o paciente com diabetes tipo 2, ele pode pleitear a cirurgia, exclusivamente para pensar em reverter o diabetes, e aí não tenha dúvida que, como você falou, né, legalmente já está indicado o bypass, mas nosso ver não teria nem que pensar no assunto, né? Não, com certeza. Porque, na verdade, vários mecanismos aí, tanto de controle de diabetes, como outras doenças metabólicas e até a pró-obesidade, a questão metabólica que a gente fala, a parte está perguntando de pré e probiótico, né? Na verdade, a mudança da microbiota, que é importante, não concorda comigo? Mais importante, vai pesar probiótico do que Cortou um pouquinho, Edson, mas se eu eu ver se eu entendi, né? A questão do prebiótico e do probiótico, bom, a gente tem uma alteração de flora, com certeza, até tem algumas teorias em cima disso, né? E no bypass, como você faz o desvio intestinal, tem impacto nisso, não tenha dúvida. E é maior no bypass do que no sleeve, isso que eu estou falando, entendeu? A Com mudança da microbiota, certeza, com que é um dos certeza. mecanismos. Chegado. E essa microbiota, né? Nossa, o mundo está estudando isso daí, tem congresso só disso daí hoje em dia. Todo congresso que nós vamos tem uma sessão só disso daí. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar mais ainda, né? Que é uma coisa ainda que a gente não entende muito, né? Todo mundo toma Tá, microbiota, né? tem, e a indústria farmacêutica está dançando em cima disso, né? Porque moda, tomar, todo mundo tem prescrito, tem boas indicações, né? Eu gosto muito disso. Mas entender essa questão dos painéis da microbiota intestinal é bem interessante. Você falou, tem congresso específico disso hoje, tem muito assunto nisso. Mas parece ter algum aspecto importante aí também na questão da obesidade, e a gente deve mexer um pouco nisso, a gente não conhece muito bem como a gente mexe nisso, mas que já tem alteração, já tem trabalho mostrando que você tem mudança de perfil de flora intestinal pós-cirurgia, isso tem já. É. A outra questão famosa aí, que é uma das mais antigas, é a grelina, que é o hormônio, chamado hormônio da fome, que a gente sabe que não é só da fome, tem um monte de outras coisas. Eu acho que nesse duas cirurgias mexem bastante. Eu acho que o metabólico do sleeve, grelina aí, né? Está baseado nisso aí que você falasse, que é o aspecto metabólico. A gente não falar que o sleeve não é uma cirurgia que mexe nada na questão do metabolismo. A gente tem a grelina que fica no fundinho do estômago, e na cirurgia gastrectomia vertical a gente retira essa zoninha ali que tem que participa muito na confecção desse hormônio. A Paty está falando que agora tem exame, tem agora lá a Paty é responsável pela doutora da PUC lá, e ela é paciente nossa. E tem paciente para agora. Então, a gente acaba usando pouco. Além da grelina, Michel, uma coisa que tenho falado e quero saber se você concorda. Eu acho que hoje a gente pode falar que a cirurgia bariátrica consegue melhorar o gasto energético basal, metabolicamente. Porque todo mundo fala, né? Tem aí metabolista, até metabolista por aí. Toma termogênico, toma não sei o quê. Você acha que a cirurgia bariátrica consegue nisso e melhorar o gasto energético basal do paciente operado? Né? Se a gente pode falar isso hoje em dia, é sim ou não? Nossa, você está apertando eu. Eu acho que tem um impacto, sim. Mas eu acho que tem um impacto, sim. Até essa questão de mudança desses micro-hormônios que a gente vem falando, isso tem impacto no metabolismo do paciente, né? Tem impacto no consumo, na absorção de nutrientes, tem impacto no como ele faz absorção e metabolização nas próprias células intestinais. E mais do que isso, né? Tirando um pouquinho da nossa área que era cirúrgica, mas é importante falar para o público que está assistindo a gente, lembrar que a questão interdisciplinar da cirurgia, né? Do tratamento para a obesidade. Tem a cirurgia, mas a gente depende do acompanhamento nutricional, fundamental acompanhamento endocrinológico,
a atividade física, se a gente não agir em todas as esferas, a gente está fadado a fracasso no tratamento da obesidade, né? Importante essa questão interdisciplinar. E a atividade física, ela entra muito importante, independente da técnica que a gente vai escolher, para a melhora da massa muscular desse paciente, que isso vai ter um impacto. A única forma de você aumentar realmente o metabolismo ao longo dos anos que vão passando é você melhorando sua massa muscular, né? Então, a atividade física tem um papel fundamental, aí, independente da escolha da técnica, né? Mas acredito que as técnicas têm um aspecto interessante na melhora do metabolismo basal do paciente, sim. E muda um pouquinho, né, a conformação de massas, né, da massa gorda, da massa magra, né? A gente tem essa mudança de conformação, né? Sim. O pessoal está perguntando se de bypass para sleeve. Depois eu vou pedir, vamos deixar o vídeo lá no YouTube também. Nós estamos abrindo um canal do YouTube para olhar o que está falando aí, gente. Metabolicamente, as cirurgias atuam nas outras doenças, como, por exemplo, colesterol, triglicérides. Você acha que mexe pressão, essa questão toda? Bom, tem algumas coisas, vou já até aproveitar e contar uma historinha, né, que a questão do diabetes já entra no restante. No começo, investiu-se muito na questão do emagrecimento, né, na perda do peso, olhando balança, para ter expectativa de resultados, né, então melhora no diabetes, melhora no colesterol. E foi uma coisa interessante que a gente começou a observar que o paciente, na época, com 2 dias, hoje nossos pacientes têm alta com um dia de internação, mas quando ficavam 2 dias, os pacientes já saíam com melhora, com controle da glicemia, né, do açúcar no sangue, né, melhora do diabetes, alguns já sem necessidade até de medicação que tomavam. E a gente viu que o efeito metabólico da cirurgia, ele é importante mais do que a perda absoluta de peso nessa questão do controle do diabetes. A perda de peso vai ajudar com certeza no colesterol, na mudança do metabolismo dos lipídios no organismo, na esteatose, que é a gordura no fígado, no controle do ácido úrico também, a mudança alimentar vai estar intimamente relacionada com isso, né? Veja, quando a gente fala perda de peso, né, entenda isso de forma global, né? Vai ter uma mudança alimentar, início de atividade física, né? A gente sempre fala da questão interdisciplinar, a gente está focado mais no aspecto cirúrgico aqui, porque somos cirurgiões, mas nunca desprezando, se as outras coisas não estiverem linkadas, a gente não vai atingir os resultados esperados. Então, essas alterações metabólicas vão ajudar nesse controle das outras doenças. Mas o que a gente vê de impacto brutal nisso, que foi uma das coisas que mais chama a atenção, a gente fica empolgado com isso, é a questão do diabetes, né? O diabetes é impressionante essa resposta metabólica. E depois, com a perda de peso, a gente já vai vendo também melhora do controle da gordurinha do fígado, melhora do ácido úrico, melhora do triglicérides, melhora do colesterol. A gente vai vendo o restante vindo junto com o emagrecimento e com o controle das outras doenças, né? E a hipertensão, você acha que tem fator metabólico também ou é só o peso? A hipertensão tem um outro aspecto, né? Tem fator metabólico envolvido, tem a questão do peso, sobrecarga, né? A gente tem que entender o sistema cardiovascular como uma bomba hidráulica. Se você tem uma bomba com uma capacidade X de pressão e você coloca mais caninhos para irrigar maior distância de irrigação, a gente vai ter comprometimento da bomba, né? A gente tem que entender o mecanismo de hipertensão de doença cardiovascular um pouquinho dessa forma. Dá para fazer esse paralelo, né? Só que a hipertensão tem outra questão, né? Quando a gente considera a questão da obesidade, o peso, como se ele tivesse maior distância para a bomba trabalhar. A gente vai comprometer o coração, comprometer as artérias, comprometer o encanamento. Mas a gente tem uma questão genética envolvida. Então, quando a gente vai falar estatística de melhora da hipertensão no obeso, a gente está falando em torno de 70%, porque 30% está associado com a questão genética, independente do paciente ser obeso ou não. Em algumas etnias que a gente tem uma prevalência maior de hipertensão, independente da questão do peso, né? Concordo plenamente, exatamente. Mas a gente vai passando o tempo e a gente já faz anos aí tratando de bariátrica, eu acho que o fator metabólico é muito importante, porque talvez seja o fator mais importante. A gente fica muito falando de técnica, de tamanho de bolsa, o pessoal fala, o estômago está com tamanho, tá de anastomose, a gente fala, eu acho que a parte metabólica é o mais importante, e quanto mais o metabolismo, mais tem que estudar mais. Porque mesmo a resposta metabólica é diferente de paciente para paciente. Tem paciente que responde muito mais do que outros. E o desafio ainda da gente entender
pouquinho mais o mecanismo de funcionamento da cirurgia bariátrica, entender exatamente como funciona. Eu acho que é isso que nos Ia ser muito estimula aí, engraçado. cólica. Talvez na parte da cirurgia do aparelho digestivo seja a parte mais intrigante e mais interessante a ser estudada nesse momento, né? Tivemos tantas evoluções, muito para evoluir nessa parte. Isso é muito interessante, porque é uma cirurgia muito protocolada, né? A gente é muito metódico na confecção da cirurgia, né? Fala assim, esse aqui teve melhor resposta porque o estômago ficou maior, ficou menor, né? A gente é muito metódico. O Edson gosta de contar essa história, eu falo também que no começo a gente media até o estômago com uma régua, né? A gente usava a reguinha lá para garantir que tinha o mesmo tamanho sempre. E é uma cirurgia que ela é muito protocolada. E a gente vê respostas diferentes de paciente para paciente, né? Bem por aí, bem por aí. Bom, Michel, acho que nós falamos bastante, hein? Nossa Senhora. Esperamos ter ajudado as pessoas aí, né? Para ajudar aí. E a gente, assim, a gente gosta realmente de discutir com todos os nossos pacientes, né? Quantas vezes nós já discutimos isso, e quanto vem falando, e vamos estudando, e vamos falando aí dos congressos, discutindo, brigando um pouquinho. Isso é muito bom, né? Michel, É isso aí. pelas respostas, apertei o tempo bastante. Vou fazer encerramento aqui. Temos que ir para frente. E, gente, obrigado a todos aí que prestigiaram a gente aí, comentários. A gente vai falando, não dá para comentar todo mundo, que é rápido, é difícil de ver e falar aqui, mas é muito bom ver as palavras que vocês falam aí para a gente. Obrigado mesmo. E falar que a gente está começando o canal no YouTube, nós temos todas as que acho que vai tirar dúvida lá de todo mundo e vai poder acessar a qualquer momento. Isso é legal também. Nós estamos com uma programação de live para frente aí, falando cada vez mais. E aí, se vocês quiserem mandar sugestão de temas para a gente no nosso Instagram da clínica, no meu, do Michel aí, serão sempre bem-vindas aí, que é interessante saber o que vocês gostariam de saber que a gente pode ajudar aí. Tá joia, gente? Michel, um abração, obrigado, boa noite. Vou encerrar aqui. Edson, obrigado aí pela presença. Todo mundo aí que participou, obrigado pela audiência aí. Só para dar um aviso, a gente está agora com a programação de fazer lives a cada 15 dias. Os temas estarão nas páginas dos nossos Instagrams, nossos Facebooks, na página da clínica. Quem não segue aí a clínica, já coloca aí, aperta o botãozinho para seguir a clínica. Sempre tem informação, tem coisa legal lá que a gente vai disponibilizando. Como o Edson pediu, eu vou fazer o pedido também. Mande sugestões para a gente de temas, para a gente poder trabalhar com vocês. Manda para mim, para o Edson, para o Dr. Ricardo, para o Rafael, para Maria Esther, nossa nutricionista, para Adriana, nossa nutricionista, para Adriana, psicóloga. Pode mandar para a gente no Instagram da clínica também. Sugestões que a gente vai bolando nas próximas lives aí para atender vocês, tirar as dúvidas, matar curiosidades. A gente está sempre à disposição na clínica também. Gente, boa noite aí, obrigado pela presença de todo mundo. Boa semana para todos aí. Abraço. Até mais, Edson. Tchau, tchau.